Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que possam receber as bênçãos do Divino Mestre. Que possam encontrar tudo aquilo que vieram buscar. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. As nossas palestras é transmitida ao vivo, fica gravada no referido site e no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, ó Pai, que aqui nós nos encontramos, que os teus mentores espirituais estejam junto conosco, nos transmitindo as energias para que possamos receber o teu amparo divino. Permita, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Há mais de um século, brilhante assembleia de espíritos reunia-se no espaço sobre a orientação do anjo Ismael. Foi então exposta a missão futura para o Brasil, na divulgação do Evangelho, que seria iluminado por uma nova revelação. Em dado instante, o mensageiro do Senhor, que junto encontrava-se com Maria de Nazaré, se aproxima-se de um de seus discípulos e fala-lhe: descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com dedicações do teu espírito, a fim de que possamos, com o nosso núcleo de grandes atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E finaliza o anjo Ismael: se a luta vai ser grande, considera que não será caminho a verdade e a vida. E aquele espírito escolhido emociona-se, suas lágrimas rolam no rosto, mas estas lágrimas que estavam rolando copiosamente dos seus olhos, diziam com grande eloquência que tudo faria para bem cruzar e cumprir
a missão que lhe foi confiada nesta reunião. Depois, a 29 de agosto do ano de 1831, este missionário escolhido nesta reunião reencarna em um lugar chamado o Riacho de Sangue, na então província do Ceará, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes, com o seu cognome, o médico dos pobres, que será a nossa homenagem nesta noite a ele. E ele nos trouxe e nos deixou um grande ensinamento, quando ele nos disse: a vida, sobre qualquer aspecto, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres desenvolvem um programa na sua escalada evolução, demandando a plenitude e a perfeição, que é a nossa meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões, em todos os sentidos, é dever inalieável que assume a nossa consciência, a consciência humana do próprio desenvolvimento para a nossa evolução. E continua Bezerra: quando alguém levanta a clava para interromper propositadamente o ciclo da vida, faça-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando no remorso hoje ou mais tarde a necessidade de depurar-se, reabilitando-se ao nadar nos rios das suas lágrimas. Seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e então tenente-coronel da Guarda Nacional, tinha fazenda de criação de gado. Sua mãe chamava-se Fabiana de Jesus Maria Bezerra, e ela era a senhora do lar. O pequeno Adolfo Bezerra de Menezes possuía 7 anos de idade quando ele foi levado pela mãe para ser matriculado na escola pública da Vila do Frade. Em 10 meses, aquele menino aprendeu a ler, escrever e fazer contas simples. Em 1846, o velho Bezerra, seu pai, volta para a capital do Ceará, aonde o pequeno Adolfo é matriculado no Colégio Liceu. Terminados seus estudos, mostrou a vontade de ser médico. E não advogado, como seu pai queria, como eram seus irmãos. Aos 22 anos, ele ingressa como participante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, doutorando-se em 800, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo
o diagnóstico do Cranco. Como Bezerra não tinha dinheiro para montar um consultório, entrou de acordo com um colega de faculdade que possuía mais recursos e passou a dividir a sala no centro comercial da cidade. E durante os meses em que o consultório ficou aberto, quase não havia pacientes. Mas lá na casa aonde morava Bezerra, era superlotado de pessoas que iam à busca das suas consultas, do qual ele não cobrava um centavo. Um amigo, então médico, Dr. Manuel Feliciano, chefe do Corpo de Saúde do Exército, resolve contratá-lo, Bezerra, como médico militar. E em 1856, o governo imperial fez a reforma do Corpo de Saúde do Exército e nomeou o Dr. Feliciano como cirurgião-mor. Ele então chama-se seu abnegado amigo, Dr. Bezerra, para ser seu assistente. E foi assim que, com um emprego remunerado e estável, Bezerra começa o caminho em direção aos pobres, como médico dos pobres. E passaram-se os tempos e Bezerra continua cada vez mais atendendo gratuitamente aqueles que não podiam pagar. Com a sua vida organizada, resolve casar-se, tendo encontrado o amor na pessoa de Dona Maria Cândida Lacerda. Casaram-se em 6 de novembro de 1858. Mas, contudo, o destino reservava-lhe uma difícil provação. No ano de 1866, depois de uma doença rápida e repentina, sua esposa desencarna. Em menos de 20 dias, que era época do outono daquele ano. Deixava o marido, Bezerra, e mais 2 filhos. Um de 3 e outro de 1 ano. No mundo, o espiritismo estava a se expandir. Em 1869, desencarna Allan Kardec, em Paris, aonde deixou consolidado para a humanidade a codificação espírita. E um outro médico, Dr. Carlos Travassos, havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom tempo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos ao então já deputado Bezerra de Menezes. Porque o amor e a dedicação de Bezerra pela doutrina espírita cresceu, deram bons frutos. E ele veio a exercer o papel fundamental no movimento espírita brasileiro. Nesta época, o espiritismo do Brasil buscava organizar-se. Em 1876 surgia a primeira sociedade espírita no Rio de Janeiro. Em 1883,
Augusto da Silva, interessado na difusão dos ensinos espíritas, punha-se a fundar a revista O Reformador e busca procurar colaboradores. Mas, nesta época, o espiritismo sofria perseguições e era combatido veemente. A imprensa era fonte diária de críticas ferozes. Os sermões enchiam os púlpitos de insultos e insinuações contra a doutrina espírita. Elias da Silva foi então buscar no Dr. Bezerra, o médico dos pobres, conselhos como ele poderia fazer para revidar ao ataque toda a animosidade contra o movimento espírita. E a resposta que o Dr. Bezerra deu a ele foi de não sintonizar com as mesmas ideias, as mesmas agressões do qual estes homens assim o faziam. A não seguir o caminho do ataque, de não combater o ódio com o ódio, mas sim combater o ódio com amor. A tônica deste conselho de Bezerra norteou toda a vida e o trabalho deste homem, dentro e fora do movimento espírita. Combater o ódio com amor, as ofensas, as injúrias com perdão. E em 1887, o médico dos pobres passa a escrever uma série chamada Espiritismo e Estudos Filosóficos, que saía aos domingos no jornal O País, com o pseudônimo de Max, que era Bezerra. Mas vale lembrar que nesta época, este era o jornal mais lido no Brasil. E em 1888, no início da série que passou a escrever, Bezerra perde 2 filhos. Mas ele reagiu e continuou trabalhando em prol do Evangelho de Jesus. E em 1889, Bezerra torna-se presidente da Federação Espírita Brasileira, aonde a sua meta de trabalho era promover a união a todo custo de todos os espíritas, por intermédio da mensagem ditada por Allan Kardec. Instruções de Allan Kardec aos espíritas e ao Brasil. Por que não colocarmos uma mensagem em forma de música para homenagearmos nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra, mentor espiritual da nossa casa? Fácil assim.
ficaram no Brasil. A mensagem de Bezerra para o povo brasileiro, ela foi baseada no amor, no perdão, aonde ele trouxe para nós a síntese, que para nós que possamos evoluir, para que possamos progredir, é necessário que nós vivamos o Evangelho de Jesus. Evangelho esse que há mais de 2000 anos ele nos trouxe, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, para exercitarmos junto com os nossos familiares, junto com aquelas pessoas que estão conosco hoje. É saber perdoar, é amar, é aceitar aquele irmão de caminhada daquele jeitinho como ele é. Não julgar, não criticar, principalmente quando erra. Quem de nós não erra, meus irmãos? Todos nós erramos. Nesse mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, o erro faz parte, para que através do erro nós venhamos a evoluir, nós venhamos a progredir. Poderia ficar horas e horas aqui falando do nosso médico dos pobres, Bezerra. Tem alguns casos dele aqui que eu vou narrar. Quando o Dr. Bezerra ele era estudante, fazia faculdade de medicina, ele possuía diversas, sérias dificuldades financeiras, para que ele pudesse pagar as taxas da sua faculdade e pagar o aluguel onde morava. Desesperado, uma das raras vezes que ele ficou, aonde ele se desesperou na vida, ele ergueu os seus olhos ao alto e orou a Jesus. Pediu ajuda ao plano espiritual. E passou-se alguns dias. Certa manhã, um moço vai à sua casa e pede para que ele lecione aulas de matemática, pois ele estava precisando. E Bezerra tratou do preço dessas aulas. E o moço ali entregou a quantia pedida por Bezerra. Combinaram o dia, a hora, e este moço nunca mais apareceu. E aquele valor que o moço entrega a Bezerra era exatamente o valor que ele precisava para pagar a sua faculdade. Em uma outra ocasião, Bezerra, atendendo em sua residência, uma senhora chega desesperada a pedir ajuda a Bezerra, que seus filhos choravam de fome e ela não tinha nada para saciar a fome daqueles pequenos. Bezerra coloca as mãos no bolso e também não encontrou nada. Mas ele olha para os seus dedos, lá encontrava-se o seu anel de formatura.
Bezerra tira, dá àquela mulher e manda ela ir no armazém, entregar aquele anel e junto pegar alimentos, remédios para seus filhos. Já no mundo espiritual, foi perguntado a Bezerra qual foi a sua felicidade no momento em que lá se encontrou, chegou. E ele respondeu: a minha maior felicidade foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do seu leito, em que ele encontrava-se dormindo, tocou-lhe e falou: acorde, Bezerra, acorde. Abriu os olhos e vi aquela mulher bela e radiosa. Falou-me: Jesus pediu-me para lhe falar que tu encontras-se no mundo espiritual. Levantei-me, fui até a escada e percebi uma multidão me acenando. E perguntei a Celina: quem são essas pessoas? E Celina responde: essas pessoas são aqueles a quem tu consolastes na terra, sem tu nunca perguntar-lhes o seu nome. São aqueles doentes que vieram até ti pedindo-te ajuda, e tu estendeu a mão e ajudastes. São aqueles espíritos atormentados que chegaram no teu centro espírita em sessões mediúnicas, e a tua palavra de consolo caiu sobre eles como um bálsamo, como em uma ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e você guiou. São eles, Bezerra, te saudando no pórtico da eternidade. E a emoção de Bezerra foi completa. Que possamos, meus irmãos, levar um pouquinho desse legado, deste amigo, deste mentor, o médico dos pobres. Que possamos colocar dentro dos nossos corações a humildade, a fraternidade, o amor, o perdão, a misericórdia, a tolerância, envolvidos ao Evangelho do Mestre Jesus. Muito obrigado, Bezerra de Menezes, mentor espiritual de nossa casa, por ter nos dado esta oportunidade valiosa de aqui nós nos encontrarmos, de buscarmos os teus ensinamentos, os teus exemplos, para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Obrigado, Bezerra, por essa dádiva grandiosa de todos estarmos aqui nesta noite a te homenagear. Que Deus te abençoe, que Jesus nos proteja e que assim seja. Vamos, meus irmãos, com esses fluidos grandiosos, com a espiritualidade
nesta casa, neste recinto, com esta paz, orar, fazer as nossas preces, fazer nossos agradecimentos, falar com Deus. Nós te rogamos, Pai, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, os doentes, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a cumprir, a passar, esclarecendo todos aqueles que desejam a verdade, e assistindo todos quantos apelam até o infinito amor, Jesus. Ó Senhor, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício de todos aqueles que sofrem nos hospitais, nos lares, sejam de males físicos e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo,